Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aulinha de Direito Penal. Dessa vez vamos falar sobre o artigo 17 do Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940, que fala sobre o crime impossível. Beleza? Essa aulinha aqui é uma dúvida e uma sugestão de um amigo que está no segundo período, mas o cara é super inteligente e acredito que isso vai ajudar bastante ele, se ele já não tiver tirado essa dúvida já. Mas vai ajudar bastante vocês também, com certeza, tá? E sem mais delongas, vamos falar do direito. Beleza. Antes da gente iniciar, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, que ativassem o sininho das notificações, para que quando tiverem vídeos novos vocês forem avisados. Eu tenho certeza de que isso vai ajudar muito vocês. Compartilhe então com os amigos, amigos da faculdade, aqueles que estejam inscritos em concursos públicos. Com certeza nossos vídeos vão ajudar muito vocês. E vamos voltando então para cá. Crime impossível, também conhecido como tentativa inidônea, quase crime e tentativa inadequada. Isso pode aparecer para vocês nos concursos e acabar derrubando vocês. Vamos lá ler o artigo 17 e pontuar algumas coisas para a gente poder começar. Diz assim o artigo 17, olha só. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. E a gente deu uma pontuada em algumas coisas aqui. Primeiro ele fala assim, ó, não se pune, né? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Agora, com relação a essa questão de punir, embora pareça, não é que a natureza jurídica seja de excludente de punibilidade, não é excludente de punibilidade. Não é excludente de punibilidade. Porque ele fala assim, não se pune, né? Mas a natureza jurídica, na verdade, ela é excludente de tipicidade. Ou seja, quando existe a possibilidade de crime impossível, a gente está falando aqui de exclusão de tipicidade. Ou seja, não vai haver crime, não tem tipo penal. E vocês vão verificar isso aí quando nós falarmos sobre essas duas modalidades, né? Essas duas maneiras, né? Essas duas possibilidades de crime impossível. Então, guardem bem aqui, a natureza jurídica não é excludente de punibilidade, é excludente de tipicidade, ou seja, na modalidade de crime impossível não existe crime. Que nem impossível. Se você pensar um pouco nisso, se é um crime impossível, então não tem crime. Pensa bem nisso, acho que é um negócio bem simples assim, mas é bem isso mesmo, né? Vamos lá, voltando aqui. Também, outra coisa que é bastante importante pontuar, não se pune a tentativa. Tentativa. E vamos lá, a tentativa ela ocorre numa fase específica do iter criminis, né, que é o caminho do crime. E a gente tem aqui logo após as fases do iter criminis, né? São 4 fases bastante conhecidas e bastante aceitas pela maioria dos doutrinadores, que é a cogitação, e essa não é punível, em hipótese alguma, não se pune a cogitação. Por que não se pune a cogitação? Porque é o momento que você está pensando na maneira de executar o crime. Então, não se pune as ideias, né? O direito ele não age, não atua no campo das ideias. Eu posso pensar que eu não gosto do meu chefe, eu quero matar meu chefe. Eu não posso matar ele, mas enquanto eu estiver pensando, não tem problema nenhum, tá? Então, o direito não age no campo das ideias, então assim, a primeira fase do iter criminis, que seria a cogitação, não é punível. A gente tem a fase da preparação, da execução e da consumação. Então vamos lá. Para que exista a possibilidade de um crime impossível, e a gente cumprir o que está dizendo no código aqui, que é não se pune a tentativa, a gente tem que observar qual fase do iter crime nós estamos falando. Estamos falando da execução. Isso aí está bem previsto lá no artigo 14, que fala tanto do crime consumado, como o inciso 2, que fala do crime tentado. Artigo 14 do Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940. Prestem atenção, diz assim, para se caracterizar a tentativa, a gente precisa aqui ter iniciado a execução. Olha só o que ele fala. Que o crime se o crime é tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, assim, se você iniciou a execução e você está amparado por uma dessas modalidades do crime impossível, ótimo, ok. Isso vai ser importante também lá na frente, que a gente vai mostrar uma outra coisa para você, né? Que dessas fases do iter criminis
Só a cogitação não é punível, mas as outras fases do intercrimes, elas são puníveis sim. Tá ok? Então entenderam a questão da tentativa? Né? Para que seja caracterizado também o crime impossível, é preciso que seja no momento da execução, que aí a gente tem caracterizado a tentativa, e o crime não se consumando, a gente tem aí o crime impossível, não se consumando por uma dessas hipóteses que nós vamos falar agora. Vamos lá. Primeira, ineficácia absoluta do meio. Então, o que seria esse meio? Toda a forma empregada para obtenção do resultado. Tudo aquilo que você emprega para obter o seu resultado. Ou seja, uma arma de fogo com uma munição deflagrada, não é? É um meio para obtenção do resultado. Um veneno trocado equivocadamente por açúcar e etc. Então, quando esse meio for eficaz, a gente verifica que ele é ineficaz. Por exemplo, para um homicídio, não é? Matar alguém, para a caracterização do homicídio, o artigo 121 do Código Penal diz assim: matar alguém, uma arma com munição deflagrada, uma arma de fogo com munição deflagrada, ela é ineficaz, ela é absolutamente ineficaz. Também para a caracterização do homicídio por envenenamento, um veneno trocado, se eu coloco açúcar lá no copo de alguém achando que é veneno, ele também é absolutamente ineficaz. Então, nesse momento, eu tenho um crime impossível, impossível de acontecer. Tá? Eu executei, não executei? Eu preparei, ó, eu pensei, né? Cogitei primeiro, eu vou matar o fulano de tal, né? Aí depois eu vou e preparo, vou para a preparação, aquela fase do intercrime de preparação. Aí eu vou lá e adquiro o veneno para poder fazer para poder tentar matar essa pessoa. Coloco num pote, mas por algum motivo, sei lá, alguém fez a troca daqueles potes e botou um pote de açúcar no local onde eu tinha separado. Eu vou lá à noite, de madrugada, sei lá, preparar alguma coisa, eu pego o pote equivocadamente, sem saber, acabo colocando açúcar na bebida da pessoa, ela bebe, não vai acontecer nada. Não acontece nada. Aí foi aquilo que eu falei para vocês lá, da excludente de tipicidade. Porque, vamos lá, o tipo penal do homicídio, artigo 121 do Código Penal, diz assim: matar alguém. E se eu coloco açúcar dentro da bebida de alguém para matar essa pessoa, pensando que é veneno, o que acontece? Nada. Então não tem crime. Porque para ter crime, tem que ser ilícito, né? Vamos lembrar lá, né? A aula não é essa, mas vamos falar sobre a questão lá do crime, que é dividido tanto em fato típico, ilícito e culpável, né? Vamos lá. Então, qual é a culpa que eu tenho? Ou qual é a ilicitude no fato de colocar o açúcar dentro do copo de alguém? Nada. Eu tenho uma arma com munição deflagrada, eu aponto para alguém e aperto o gatilho. Que ilicitude eu tenho ali no homicídio, que se adequa ao homicídio, né, dentro de matar alguém, apontando a arma para alguém com munição deflagrada? Eu não vou conseguir matar alguém. Então, é um crime impossível. Então, a excludente é de tipicidade. Agora, voltando para outra modalidade de crime impossível, que é a absoluta impropriedade do objeto. E a gente precisa entender bem o que é esse objeto. Ou seja, o objeto do crime. Aquilo que vai satisfazer o crime. Que vai satisfazer a minha vontade. Não é? Por exemplo, quando eu falo de o objeto do furto, né? Por exemplo, uma res furtiva, a coisa do furto. Qual é o objeto do furto? Né? Sei lá, é aquilo que eu peguei, aquilo que eu me apropriei. Pode ser uma bicicleta de alguém que eu fui lá na rua e me apropriei dessa bicicleta, né? Que se apropriar, né, da coisa alheia móvel. Então, assim, não pode haver violência de grave ameaça à pessoa, né? Nesse caso da res furtiva. A mesma coisa, qual é o objeto do homicídio? Qual é o objeto do homicídio? Eu tenho aí a vida. Se eu tirar a vida de alguém, eu tenho o objeto. É como se fosse na questão aí o objeto jurídico, né? Que é juridicamente tutelado. Então, nesse caso aqui, se esse objeto ele é impróprio, então não vai haver crime. Um exemplo muito clássico que a gente tem nas doutrinas aí é o homicídio contra uma vítima que já esteja morta. Pô, eu estou lá passando
pela rua, aí tem um sujeito encostado no ponto, sentado, né, naqueles pontos de ônibus, encostado assim, né, de olhos fechados. Sei lá, a pessoa tá dormindo, então tá descansando, eu vou lá e dou um tiro nela. Dou um tiro nessa pessoa. Aí a perícia depois descobre que essa pessoa tinha sofrido de mal súbito. Ela já estava morta quando eu dei o tiro. Então não foi o tiro que matou essa pessoa. Ou seja, para o homicídio, houve crime impossível, tá? Houve crime impossível. Por que ele é tentado? Vamos lá. Tentado. Porque ele não se consumou, né? Vamos lá, né? Voltar para o artigo 14, inciso 2, né? Que após iniciar a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Claro que não vai consumar a morte, porque a morte já havia acontecido. Correto? Já havia acontecido a morte. O sujeito, sei lá, quer matar alguém que dorme do lado dele. Não sei se é amante, mulher, mãe, quem quer que seja. O sujeito ruim vai lá e pega um travesseiro de madrugada e coloca em cima do rosto dessa mulher ou desse rapaz e quer sufocar a pessoa que está do lado dele. Só que essa pessoa não esboça nenhuma reação, não se move, e ele começa a ficar preocupado. Caramba, o que está acontecendo aqui? Quando ele vai verificar a pulsação, vê que a pessoa já está morta. Então não houve crime. E qual é o objeto ali? O objeto seria a vida. Como a vida já se foi antes mesmo dele tentar executar a pessoa, matar a pessoa, sufocando, né, a pessoa, ela já morreu. Então, qual é o objeto aí? A vida. Então, por absoluta impropriedade desse objeto, né, que já se foi, que a vida já foi embora muito antes dele tentar tirar, então houve um crime impossível. Ele é tentado por quê? Porque ele não conseguiu consumar o homicídio. O homicídio não se consumou por uma circunstância ali à vontade dele. Então, a gente tem que analisar essa questão da tentativa, porque em outro momento eu posso estar em outra fase do intercrimes, né, e acabar sendo punido por isso. E eu vou mostrar isso para vocês mais lá na frente. E isso é muito importante. Vamos lá, né? Falamos aqui que não se pune a tentativa. Então, assim, é apenas se os atos executórios já tiverem sido iniciados, né? Então, e o crime não tenha sido consumado. Não tenha sido consumado. Aí eu não vou punir. Só que é o seguinte, na preparação para o crime, eu já posso acabar sendo punido aí. Né? Suponhamos então aquele mesmo exemplo da arma com munição deflagrada. A gente tem aquela arma com munição deflagrada. O que acontece? Eu vou lá, penso, vou matar o fulano que anda todo dia, pega o ônibus ali, lá na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, próximo do Carrefour, tem um ponto de ônibus ali, aquele cara sempre para ali para poder pegar o ônibus. Eu vou matar esse cara. Aí eu penso nisso, já cogitei, tá? O direito não pune porque não age no campo das ideias. Só que aí eu penso assim, eu preciso de uma arma de fogo para poder matar esse cara. Aí eu, sei lá, em qualquer lugar, no câmbio negro, sei lá, no mercado negro, vou numa comunidade, qualquer coisa que seja, numa boca de fumo, qualquer coisa que seja, é tentar encontrar essa arma de fogo, adquirir para poder fazer esse homicídio aí, para executar esse homicídio. Aí eu chego lá, a pessoa que me vende a arma fala assim, ó, tá aqui, tudo municiado certinho, é só apertar o gatilho e atirar. Um revólver, né, com 6 munições num tambor, todas deflagradas e eu não sei. Aí, se eu conseguir chegar até o ponto de ônibus, atirar no cara e der sumiço na arma, cara, crime impossível, né? Porque o meio, né? O meio, ele era absolutamente impróprio. A pessoa já estava morta. Aquele exemplo do camarada que morreu de mal súbito no ponto de ônibus. Só que, no momento em que eu pego essa arma de fogo, mesmo com munição deflagrada, eu, no trajeto até encontrar essa minha possível vítima, né? Esse meu desafeto, eu sou interceptado pela polícia civil, militar. O que vai acontecer aí? O que vai acontecer aí? Eu já consumei o crime de porte ilegal de arma de fogo, ou de uso restrito, ou de uso permitido. No caso do 38, que é um calibre permitido, né? Se não tiver com a numeração raspada, eu vou estar respondendo pelo crime do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, né? Que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Entendeu?
essa analogia, né, esse exemplo que eu dei para vocês lá do início, né, se eu tivesse chegado até aquele ponto de ônibus lá na rua Brigadeiro Lima e Silva, próximo do Carrefour, e encontrasse meu desafeto lá dormindo, né, eu achando que estava dormindo, na verdade estava morto já, sofreu um mal súbito, eu executei, não vai se consumar. Então, tá ok, crime impossível, porque o meio, ele é absolutamente impróprio. Mas, se nesse meio tempo em que eu estou me aproximando, ou no trajeto até encontrar o meu desafeto, eu for interceptado pela polícia, eu ali já estou praticando o crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido. Então, nesse momento, eu sou punido. Por isso que eu tenho que prestar bem atenção. Não se pune a tentativa. Então, se você chegou lá e viu um exame da ordem, um exame para delegado de polícia, agente da Polícia Civil ou coisa do tipo, e dizem para você lá, fulano com propósito, né, de encontrar o seu desafeto, ele adquire uma arma de fogo com munições deflagradas e antes de chegar até o local do crime foi interceptado pela polícia. Contudo, a vítima já havia sofrido de mal súbito antes da execução. Aí você, é antes da execução, mal súbito, a pessoa já estava morta. Então é crime impossível. Não, é porte legal de arma de fogo, porque ele foi interceptado antes de chegar lá. Entenderam? Então, agora vamos lá. Nós temos duas teorias. A teoria subjetiva, que é aquela em que se leva em consideração aquilo que o sujeito queria, e a teoria objetiva, que são os objetos que ele utilizou para poder conseguir chegar ao seu resultado. Então, vamos lá. O importante ali é o objeto utilizado para chegar ao resultado, né? Pouco importando a vontade dele. Contudo, o meio utilizado, esse objeto utilizado para chegar no resultado, ele deve ser ineficaz para causar danos à sociedade. Entende? Tem que ser ineficaz para causar danos à sociedade. Então, por conta disso, né, de se levar em consideração o objeto utilizado para se chegar ao resultado e dele ser ineficaz para causar algum dano na sociedade, é que se leva em consideração, ou se adota no Brasil, a teoria objetiva temperada. Agora eu tenho uma coisa importante para vocês, muito importante para vocês, além de tudo que eu falei também, isso é muito importante, porque isso pode cair numa prova de ordem, pode cair num concurso para Polícia Civil, Polícia Federal, delegado, agente, e até para responder o questionamento desse amigo. E com relação ao furto, sob sistema de vigilância, e aí? Porque nós tivemos vários processos que tramitaram lá no STJ, né, falando sobre isso. Olha, a hipótese de crime impossível, os advogados da parte, né? Porque lá no mercado, por exemplo, tinha um sistema de vigilância. Então, por conta disso, era ineficaz. Qualquer meio que eu utilizasse era ineficaz. Só que olha só, preste bem atenção, que pela objetiva temperada, né, o que está escrito aqui em cima? Ó, o meio utilizado para se chegar ao resultado, ele precisa ser absolutamente ineficaz. Assim como o objeto, assim como o meio, assim como o objeto, todos eles têm que ser absolutamente ineficazes. Aí, o que o STJ já decidiu e até já editou uma súmula a respeito? Ele pensa o seguinte, que olha, o sistema de vigilância, ele não é absolutamente eficaz. Ele é relativamente eficaz. Porque existe a possibilidade, sim, como já houve em diversos casos, da pessoa consumar o furto. E o sistema de vigilância, ele não ser capaz de identificar isso de imediato, porque você não vai ter um agente sempre 24 horas com os olhos fitados em todas as câmeras. Então, por conta dessa impossibilidade, né, dessa relatividade, é que esse meio não é absolutamente eficaz. Então, o que ele faz? Edita a súmula 567 para já orientar, né, e acabar com essa dúvida a respeito do furto sob o sistema de vigilância. E decide o STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Decidiu isso lá em 2016 e publicou a súmula 567 do STJ, entendeu? Assim como também o monitoramento eletrônico por tornozeleira. Mas o meu cliente, ele era monitorado eletronicamente por tornozeleira, então ali já
a gente pode dizer que a hipótese de furto ela estaria descartada. Não, a 567 ela é bem clara. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, tanto a tornozeleira, ou por a existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, mas o monitoramento eletrônico também pode ser entendido pelas câmeras de vigilância. Tanto o monitoramento eletrônico da tornozeleira, quanto de câmeras de segurança, né? Tá tudo isso abrangido. Existem já julgados nesse aspecto também, tá? Então é impossível a caracterização do crime impossível, né? Porque havia algum tipo de sistema de vigilância. Olha, eu agradeço muito a vocês por terem ficado aqui até o final. Mais uma vez eu reforço, deem um like, inscrevam-se no canal. Agradeço por tudo e espero ter ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, se alguma coisa não ficou clara ainda, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar bastante honrado em fazer um vídeo novo explicando para vocês, tá? Muito obrigado por tudo e vamos falar do direito.